Milionário fica chocado ao ver pulseira familiar na mão da virgem que o ajudou. André mal acreditava no que via. Ali na mão trêmula daquela jovem de olhar límpido e tímido, estava a pulseira, a mesma pulseira antiga que desaparecera misteriosamente do cofre da família anos atrás, no auge de seu império. Ele encarava o acessório com o peito apertado, o coração batendo acelerado, como se o passado viesse cru e feroz tomar tudo de novo. Como podia? Uma virginal desconhecida, que ele quase não conhecia, carregava em seu pulso o elo perdido da sua história, daquele segredo que iludia seus pensamentos nas noites insones. O cenário era estranho e frio, o apartamento vazio de André, paredes nuas, móveis moderníssimos silenciosos, quase cúmplices da queda do homem que outrora dominara o mercado. Tudo ruía rápido demais, e em seu rosto marcado, uma mistura dolorida de raiva e arrependimento se misturava ao desconforto de estar sozinho. Foi quando Júlia apareceu, tímida e sem jeito. "Se", André perguntou, com a voz seca, tentando controlar o tremor. Júlia baixou os olhos, puxou com mais força o acessório e confessou que havia encontrado, junto com uma carta velha, escondida dentro de um livro antigo que sua avó lhe dera pouco antes de morrer. Um livro pesado, coberto de poeira. E dentro dele, uma mensagem que prometia virar o jogo da vida de ambos. A conversa ficou tensa, carregada de silêncio agoniante, enquanto André tentava encaixar as peças desconexas daquela história. A jovem, com sua pureza e determinação, era como um espelho invertido daquilo que ele perdera: inocência e coragem. Mas então, como um estrondo silencioso, vozes do passado começaram a sussurrar ameaças. Um velho rival, sombra insistente e cruel, reapareceu com intenções que podiam destruir tudo o que restava do que André ousava chamar de futuro. As coincidências entre eles, a pulseira, a carta, parecia coisa do destino, ou de algo muito mais obscuro. O peso da revelação, o receio de... Palavras que mudariam o rumo da relação deles, colocando tudo em xeque. O que estava escrito? Que segredo antigo poderia virar a vida de André de cabeça para baixo, mais uma vez, e fazer com que ele olhasse para Júlia, não só como uma aliada, mas como uma peça-chave do próprio destino? O silêncio depois daquela revelação pairou como um nó apertado no peito de André. Ele encara Júlia, e os olhos dela refletem medo e esperança. A pulseira brilha, um último lampejo de luz no escuro. Quais respostas aquela carta trazia? Que futuro os esperava? Era só o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio depois daquela revelação pesava no ar, como se o apartamento pudesse se despedaçar a qualquer momento. A pulseira reluzia e o olhar de André se fixou em Júlia, sedento por respostas. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o som de um celular vibrou incessantemente em cima da mesa. Era o dele. Ele olhou para o aparelho. A tela brilhava com uma mensagem inesperada e seu coração disparou. Era uma foto. Com um clique nervoso, ele abriu a imagem e sentiu o estômago revirar. A pulsação em seu ouvido ficou ensurdecedora. Era uma foto da pulseira, mas ao fundo, um homem desconhecido, sorrindo de forma convincente. A legenda dizia: "Seu segredo não está seguro. Mais cedo ou mais tarde, tudo virá à tona." A cor do rosto de André sumiu. Quem é esse cara?
Ele perguntou, a voz pouca, mal conseguindo disfarçar a tremedeira. Júlia, confusa, se aproximou para olhar a tela. O reconhecimento não tardou. Seus olhos se uidenaram, refletindo a angústia. É o meu pai, disse ela, a voz mal saindo. Mas ele não pode estar envolvido. O que significava aquilo? André sentiu a angústia se transformar em um misto de fúria e ansiedade. A pulseira, a carta, o pai de Júlia. Tudo começou a se entrelaçar de forma assustadora. Você sabe quem ele é? O que ele sabe? A voz de André saiu como um sussurro. Júlia sacudiu a cabeça, atordoada. Nunca falamos muito sobre ele. Minha avó sempre deixou isso em segredo. O caos a envolvia, e o olhar dela buscava respostas. Respostas que não estavam em seu peito. Um barulho vindo da porta do apartamento fez os dois se congelarem. O som de chaves. André cerrou os dentes, o olhar fixo na direção da porta. Você não devia estar aqui, ele murmurou, um frio pressionando seu peito. A porta se abriu e a figura de um homem robusto apareceu, com um sorriso que exalava malícia. Surpresa! Era Luiz, o rival de André, o homem que sempre estivera nas sombras de seu império, o mesmo que havia tramado sua queda. Eu senti sua falta, milionário, e parece que você também encontrou algo que achava perdido. A voz profunda dele ecoou no ambiente, carregada de sarcasmo. André ficou em pé, o coração batendo em descompasso. O que você quer, Luiz? O ar estava carregado, e cada momento que passava criava rugas e tensões na cabeça de André. Luiz navegou pelo ambiente com um sorriso, os olhos fixos na pulseira reluzente no braço de Júlia. Ah, essa pulseira! Eu sempre soube que um dia ela voltaria. E agora, seu valor tomou uma nova dimensão. Vejo que você não é tão inteligente quanto pensava. As palavras dele ardorosa como ácido cortante. A tensão estourou, e André lembrou-se de tudo que perdera. O poder, a fama, a confiança. E agora, aquela jovem que parecia ser a chave, sua única esperança, poderia ser outro jogo cruel. Saia da minha vida, gritou André. E a rixa, o passado e o destino. Tudo se chocou numa fração de segundo. Antes que qualquer um pudesse reagir, Luiz puxou algo do bolso, um dispositivo, um estalo, e a luz do apartamento se apagou, mergulhando tudo na escuridão. O grito de Júlia se transformou em eco, e a sensação de perigo se amontoou. O que Luiz tinha preparado, a esperança de um recomeço, estava agora em risco total. Enquanto André lutava contra o medo e a força opressiva do passado, sentiu que, de repente, tudo o que acreditava estar sob seu controle tinha se tornado um grande labirinto sem saída. E agora, com a escuridão envolvente e o riso de Luiz ressoando, qual seria o próximo movimento? O jogo havia mudado, e a revelação do verdadeiro líder nesta trama estava longe de ser concluída. A escuridão envolveu o apartamento como uma névoa densa, tornando tudo mais opressivo. André tentava entender a situação, enquanto suas mãos tremiam, não só pelo medo, mas pela raiva que fervia dentro dele. Luiz riu. A risada cortante ecoava como um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. No meio do silêncio, sentiu um sussurro delicado, quase um vento, mas não era. Era Júlia. André, e se meu pai realmente souber algo? O medo na voz dela era palpável. Ele queria fazer algo, gritar, mas tinha que se controlar. Ninguém precisa saber. Vamos. Mas antes que pudesse terminar, Luiz interrompeu, com os olhos brilhando de malícia. Ah, mas sabemos que isso é apenas o começo. Não sabemos, André. As coisas que você acha que perdeu, talvez nunca estivessem somente com você. Antes que André pudesse questionar, Luiz deu um passo à frente, quebrando a tensão com uma atitude arrogante. Afinal, esta pulseira não é um simples brinco, é um símbolo. E eu tenho certeza que você não conhece toda a verdade sobre ela. O coração de André disparou. O que Luiz estava insinuando? Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, um barulho alto cortou a tensão, um estrondo violento direto da porta de entrada. A porta foi arrombada, fazendo com que todos se virassem na mesma direção, paralisados de assombro. Era a polícia.
Ninguém se mexa. Todos estão detidos. Gritou um oficial, um homem sério com uma expressão firme. Os olhos de André se arregalaram. O que estava acontecendo? Ele olhou para Luiz, que sorriu, satisfeito, como se estivesse esperando por esse momento. Júlia, apavorada, recuou para trás dele. André! Gritou, sua voz cortando a confusão. O que está acontecendo? Um dos policiais se aproximou de Luiz. Temos um mandado de prisão contra você. Muitas pessoas já falaram de sua ligação com vários crimes, incluindo fraudes e extorsões. O alívio surgiu como um pingo de esperança em meio à tempestade. Mas Luiz, com um desprezo absoluto, apenas riu. Vocês estão muito atrasados. Lamento informar, mas não é apenas isso que está em jogo. O oficial olhou severamente para Luiz. Quer que eu te coloque atrás das grades agora? É melhor você cooperar. Luiz apenas balançou a cabeça, mas então fez o gesto que ninguém esperava. Com um movimento rápido, puxou de seu bolso um pequeno objeto brilhante e, antes que todos pudessem processar a cena, pressionou um botão. Como um filme em câmera lenta, uma explosão estrondosa ecoou pelo prédio e o chão tremeu sob seus pés. O caos se instaurou. Vários gritos se misturaram à fumaça que começou a invadir o ambiente. André, Júlia e Luiz estavam no centro de tudo, mas o que ninguém sabia era que no meio daquela confusão, Luiz havia deixado cair um envelope. Ele não percebeu, mas André notou. Instintivamente, ele se abaixou e pegou o envelope. O olhar de Júlia se encontrou com o dele. Uma centelha de curiosidade havia surgido. Sem tempo para pensar, eles abriram e começaram a ler. Mas o que estavam lendo fez os olhos de ambos se arregalarem. Era uma carta, mas não qualquer carta. Era um documento velho, selado com assinaturas, revelando uma ligação obscura entre a família de Júlia e o império que André havia perdido. Algo que não deveria estar ali. Isso não pode ser verdade, Júlia sussurrou, o rosto pálido. Eles eram amigos, amigos de negócios. A revelação bateu como um golpe seco. André olhou para Júlia. O nó na garganta recomeçou a apertar e uma nova pergunta surgiu. Até onde aquele laço entre eles realmente ia? E o que mais poderia vir à tona? A fumaça espessa começou a encobrir o apartamento. O pânico se instalou. E enquanto André e Júlia tentavam entender as novas consequências daquela carta, Luiz se afastou, desaparecendo na confusão. Mas uma coisa era certa, a verdade agora estava em jogo, e a história de todos estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. A fumaça começava a clarear, mas a confusão só aumentava. André e Júlia, com a carta nas mãos, trocavam olhares de desespero e pânico. O coração de ambos acelerava, e a sensação de que tudo estava desmoronando era palpável. O ambiente já estava tomado por gritos e sirenes. André se perguntava se conseguiria fazer o que era certo. Luiz parecia um espectro, um fantasma que pairava sobre eles, enquanto a verdade antes distante agora estava prestes a ser revelada. De repente, no meio do caos, uma figura familiar surgiu por trás de Luiz. Era Carla, a irmã de André. Ele não a via há anos. O estômago dele se revirou. Carla, o que você está fazendo aqui? A voz de André transbordava surpresa e confusão. Ela avançou, os olhos em Luiz, um misto de raiva e proteção. Luiz, você não pode fazer isso. A ordem dela ecoou no ambiente. A tensão subiu de novo. O que você está fazendo aqui? André questionou, sentindo o nó na garganta voltar. Carla ignorou André e focou em Luiz. Toda a sua vida de mentiras está prestes a ser exposta, e você sabe disso. Ela estava furiosa, e a indignação tomava conta dela. A cena estava ficando mais ameaçadora. Júlia encarou, perplexa. Você conhece ele? A dúvida em sua voz se misturava a um medo crescente. A mulher hesitou, mas a força nas palavras seguintes foi inegável. Luiz ele é parte do nosso passado.
parte da queda da família de André. Os olhos de André se arregalaram. Como você sabe disso? O que mais você esconde? O desespero cruzava sua voz, as palavras saindo como um fardo. Todos ali pareciam saber mais do que ele. Luiz, agora incomodado, interrompeu. Ah, Carla, você sempre soube, não é? Sabia dos segredos, da traição escondida, e agora que você veio para defendê-lo, perdeu sua chance. Ele riu, um riso amargo, como se estivesse observando uma tragédia prestes a se desenrolar. Júlia se virou, fazendo questão de se posicionar na frente de André, a pulseira brilhando em seu braço. O que você quer? O que tem a ver com o nosso futuro? O desconhecimento a tornava mais valente. Seu instinto de proteção aflora, mas a insegurança também estava presente. Carla, agora mais calma, revelou. A pulseira. Ela é a chave. O que você está segurando, Júlia, não é só um legado da família de André. Está ligado a um segredo. Um segredo que poderia destruir não apenas ele, mas muitos inocentes. A tensão da revelação era elétrica. O silêncio pairava, e todos estavam concentrados naquelas palavras. André, perplexo, olhou para sua irmã. Como assim? Destruição? O estado dele é de surpresa ao desespero. O mundo que ele conhecia estava ruindo. Luiz e eu, nós fizemos parte de um plano. A família dele, a família de nossa mãe, havia uma conexão. E por anos, eles nos manipularam. A voz de Carla tremia levemente. Mas as palavras caíam como bombas. E tudo isso, tudo girava em torno de você, André. Eles queriam o controle, o seu controle. Os olhos de André se arregalaram. A sensação de naufragar em um mar de incertezas o dominava. Mas por quê? Nós éramos crianças. O que você quer dizer com controle? Nesse momento, Luiz olhou para o chão, perdendo parte de sua arrogância. Escute, André. Alguns de nós nem tiveram escolha. O que está acontecendo é muito maior. Sabemos que não será fácil, mas se não nos unirmos, todos vamos nos perder. A luz da sala começou a piscar. O elétrico instável na sequência da explosão trouxe à tona a urgência da situação. A fumaça estava se dissipando, mas os segredos apenas se acumulavam. Então, uma voz conhecida soou do fundo da sala. Chega! Vocês acham que podem me esconder a verdade por tanto tempo? Era a avó de Júlia, uma figura que ninguém esperava ver, mas que surgiu como uma tempestade. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. E essa pulseira não é só um símbolo. É um catalisador para uma revelação que vocês nunca imaginaram. Todos estavam atordoados. O que mais aquela mulher sabia? O que mais será revelado? O ambiente estava sobrecarregado, cada um segurando um fio de um mistério maior do que podiam imaginar. Agora, a única certeza era a incerteza. Novas alianças precisariam ser feitas enquanto um mar de segredos, prestes a ser revelados, pairava no ar. E a verdadeira batalha seria sobre a verdade que todos temiam enfrentar. Estava claro que o jogo apenas começava. A tensão estava no auge quando a avó de Júlia entrou, um furacão de emoções. A sala, já mergulhada em caos, parecia encolher sob o peso dos segredos prestes a serem revelados. Ela olhou para Luiz com desprezo. Seu olhar queimava como uma tocha acesa no escuro. É hora de encarar a verdade, berrou, os olhos brilhando de determinação. Para André, aquilo era uma tempestade a se formar. O que mais poderia acontecer? Luiz, impassível, riu, mas era um riso vacilante. Você não entende, velha senhora. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar, e você não está pronta para o que está por vir. Ele parecia mais uma sombra do que um homem, escorregadio em sua arrogância. Por favor, fala logo o que você sabe. A voz de Júlia estava cada vez mais desesperada. O nó em seu peito já estava doendo, mas a avó, impassível, não recuou. A pulseira é o portal para o nosso passado, disse ela, gesticulando. E ela não é só um legado, é uma chave para segredos que envolvem todos nós. Nesse momento, o telefone de Luiz vibrou. Ele puxou do bolso, mas não havia tempo. A avó de Júlia continuou. Ela conecta nossas famílias de formas que vocês nunca imaginaram. Uma conexão de traição, de segredos
e de o que seu pai realmente fez. O olhar de Júlia se estreitou, a confusão tomou conta dela. Meus pais? O que tem a ver com eles? A tensão na voz dela era palpável. André sentiu um arrepio. Tudo o que ele achava que sabia sobre a vida de Júlia estava se desmoronando. Os seus pais? Começou a avó, mas antes que pudesse terminar, o telefone de Luiz pintou o ambiente de pânico. Uma música que ecoava no ar fazia André se arrepender. Suas entranhas se reviravam. Luiz, com um pingo de desespero, olhou para a tela. Não pode ser! Sua voz perdeu a prepotência por um instante. Ele parecia um gato encurralado. A música cessou. Um silêncio engasgado tomou a sala. O olhar de Luiz mudou. Ele estava pronto para atacar, mas não era isso que um homem comum faria. Era como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. O ar estava carregado e todos esperavam um movimento. Então, o inesperado aconteceu. A porta do apartamento se abriu com um estrondo. Era um grupo de homens em trajes formais e escuros, com os rostos cobertos por capuzes. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Parados! Gritaram. E todos congelaram, a adrenalina dominando o ambiente. André olhou para Júlia. O pânico nos olhos dela era nítido. Ele a segurou instintivamente. Quem são vocês? A voz dele soava estranha, quase um sussurro perdido no caos. Mas o que veio a seguir fez o coração de todos acelerar. Um dos capuzes se puxou, revelando um rosto que André jamais esperava ver. Seu pai, enriquecido de cicatrizes, e um olhar que falava de anos de dor e segredos. Surpresa, André! Ele parecia um fantasma, uma lembrança distante, e agora, o homem estava bem ali, na mesma sala. Você? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tingiu a voz de André, e a confusão virou um turbilhão de sentimentos. Você não consegue entender, André? Há muito em jogo, coisas que você não sabe. A pulseira, ela pode nos salvar, mas precisamos agir rápido. A sala estava agarrada ao silêncio insuportável até que a avó de Júlia gritou. Você nunca deveria ter voltado. E o desespero no ar se transformou em uma tempestade. O pai de André se virou para Luiz, que estava paralisado de surpresa. Você traiu a família. E agora, essa escolha drenou mais vidas do que você imagina. As palavras eram como facadas, cada uma mais profunda do que a anterior. André olhou para o rosto pálido de Júlia, que agora refletia uma mistura de choque e raiva. Os segredos começaram a sair à tona como um rio transbordando. O relacionamento que eles construíam estava pronto para se desintegrar, e ele só poderia ver isso acontecer. Não, o que significa isso tudo? O grito de Júlia ecoou na sala, um eco de dor. André estava perdido, e nesse momento, o novo dilema se formou nas suas emoções. Você vai ter que escolher de quem você vai confiar a sua vida, disse o pai dele. A intensidade nas palavras era quase palpável. A pressão do passado caiu sobre os ombros de André, e o que antes parecia uma simples busca pela verdade, agora ganhava contornos de um jogo mortal. Nesse instante, a pulseira de Júlia brilhou intensamente, como se tivesse seu próprio coração pulsante. E então, tudo se apanou, e a sala foi envolvida por um silêncio sepulcral. André sentiu o mundo desmoronar. O que ele faria agora? Como poderia lidar com tudo isso? O futuro era uma sombra instalada diante dele, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. A reviravolta tinha começado, mas o que mais estava por vir? O silêncio naquela sala densa estava prestes a se romper de formas que ninguém poderia prever. A luz piscava e as emoções estavam à flor da pele. André olhou para o rosto da avó de Júlia. As palavras dela ainda ressoavam em sua mente, mas o que o pai dele estava fazendo ali parecia um pesadelo. A confusão tornava tudo um labirinto. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, organizados e silenciosos, entrou. As expressões eram sombrias e a atmosfera mudou instantaneamente. André sentiu um arrepio na espinha. Ele só podia sentir que algo extremamente sério estava prestes a acontecer. O homem à frente, com olhos frios e implacáveis, levantou a mão. Você é André? Perguntou, a voz profunda como trovão. Ele hesitou,
mas a verdade se impôs. Sim, sou eu. E foi nesse momento que o homem lhe entregou um pequeno envelope. O coração de André acelerou. O que seria? Enquanto ele hesitava, uma onda de ansiedade o dominou. Olhos fixos, ele abriu o envelope lentamente. Os outros observavam. A tensão no ar era carregada. Dentro havia uma foto. André quase deixou escapar um grito. Era uma foto antiga de sua mãe, em uma cerimônia. Mas ao lado dela, um jovem Luiz sorria com um olhar despreocupado. A legenda a acompanhava. Os segredos que você perdeu estão mais próximos do que imagina. Isso não pode ser verdade, gritou André, o nó na garganta entorpecendo sua voz. A sensação de traição começou a dominá-lo. Você estava envolvido com a minha família? O pai de André apenas observava, uma expressão de tristeza profunda no rosto. Você não sabe o que sua família esconde, André. O homem começou, interrompendo Luiz, que parecia ter perdido qualquer traço de confiança. As suas vidas estão entrelaçadas. Não é só uma questão de negócios. É sobre vidas que foram perdidas por causa de segredos. As palavras ecoavam e o desespero tomou conta de André. Ele olhou para Júlia, que estava tão desconcertada quanto ele. Júlia, eu não sabia sobre isso, murmurou. Eu não sabia que seu pai estava por trás disso. E de repente, um grito cortou o ar. Um dos capuzes puxou a cabeça para trás e revelou um rosto que André não queria enfrentar. Era a mãe dele. Assim, finalmente você vê, gritou ela, desafiante. O que Luiz escondeu de você sempre esteve à vista. Um silêncio ensurdecedor dominou. O choque no rosto de André era palpável. Tudo o que ele acreditava conhecer sobre sua história, sua família, começou a desmoronar. Mas como você? Por que você nunca me disse? A dor em sua voz era como uma lâmina afiada. Infelizmente, a resposta veio com uma confissão devastadora. André, eu não podia. Se você soubesse, tudo poderia piorar. Essa pulseira, ela guarda segredos antigos, segredos que poderiam destruir nossas vidas. Luiz, de um canto, viu a vulnerabilidade em André. A verdade dolorosa é que nem toda história pode ser contada, mas temos que lidar com o que isso significa agora. E o que significa para você, André? André se virou para olhar para a avó de Júlia, que observava a cena com um semblante sério. Os olhos dela estavam cheios de segredos. Estávamos sempre esperando por esse momento. Mas não da forma que pensávamos, disse ela, a voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar. A tensão era palpável. O que você quer dizer com isso? André indagou, a urgência em sua voz crescendo a cada palavra. Mas antes que pudesse haver uma resposta, a luz começou a piscar violentamente. O ambiente tornou-se um turbilhão de gritos e sombras. Os homens em capuz começaram a se mover, desdenhando do relógio. O pai de André se virou para ele, as lágrimas em seus olhos, e gritou: é uma armadilha. Todos vocês precisam correr. Luiz sabe disso. A sala explodiu em caos. Uma porta foi arrombada e as luzes se apagaram completamente, deixando todos em um escuro profundo. No meio do turbilhão, André ouviu a voz familiar de Júlia. André, por favor. A mão dela buscou a dele, mas no breve intermédio, um barulho estrondoso ecoou e tudo se desfez em fumaça e gritos. Quando a luz piscou novamente, tudo estava diferente. O chão estava preenchido com um gás. Os homens de capuz desapareceram e todos se viraram um para o outro confusos. A porta se fechou e eles estavam sozinhos, com a verdade, os segredos e uma nova ameaça se aproximando. Mas o que haviam perdido poderia ser mais importante do que tudo o que poderiam pedir. O que nós fazemos agora? Sussurrou Júlia, a esperança quase extinta em sua voz. André sentiu a pressão da situação. A verdade estava lá, pulsando como uma ferida aberta. Mas e agora? O que mais ainda poderia surgir? E com isso, a ideia de que a história podia ser ainda mais complexa e profunda se estabeleceu entre eles. Agora, com a revelação de uma ligação entre suas famílias, o futuro de ambos estava em jogo. O que mais tinham que enfrentar?
A história deles apenas começava e a pressão só aumentava. O silêncio estava ensurdecedor. A fumaça ainda pairava e os rostos de todos refletiam confusão e desespero. A expressão tensa de André mostrava a fragilidade do momento. No ar, pairava a expectativa de que a verdade seria finalmente desvendada. O olhar de Júlia buscava o dele, e a pulseira em seu braço brilhava intensamente. Uma luz estranha iluminou a sala, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, foi como um estalo. O chão tremia sob eles. As paredes pareciam se aproximar, e André sentiu um frio na espinha. Não, não agora, gritou. Mas não havia como parar. Era um turbilhão de emoções. O passado e o presente se chocavam num eco ensurdecedor. A avó de Júlia avançou, determinada, como se quisesse tomar a frente da situação. Nós precisamos fazer isso agora. Tudo depende de nós. Sua voz estava firme, mas havia um leve tremor que denunciava o medo. O quanto ela sabia. O que realmente estava acontecendo? De repente, tudo se transformou em uma cena caótica. Alguém começou a gritar. Saiam agora! Estamos sendo cercados! O pânico tomou conta, e os olhos de todos começaram a se mover freneticamente. E no meio de tudo isso, um grito gutural cortou a cena. Uma figura emergiu, não do grupo dos capuzes, mas da própria escuridão. Era Carlos, o irmão de Júlia, o que parecia um alívio em meio à tensão. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido de longas distâncias. Vocês não vão acreditar no que eu descobri. As palavras saíram atropeladas e André ficou paralisado. O quê? O medo tomava conta dele. O que poderia ser pior que tudo que já viviam? Carlos olhou ao redor, como se garantisse que ninguém os escutasse. Com a voz baixa disse: A pulseira, tem um rastreador. Eles estão vindo atrás de nós. O chão parecia desabar sob os pés de todos. Os rostos, já pálidos, perderam qualquer cor. A pulseira, o que deveria ser um símbolo de união, agora se tornava o objeto da discórdia. O brilho que antes encantava, agora era um sinal de traição. Mas quem? Quem está atrás de nós? A voz de Júlia era um sussurro trêmulo. Os mesmos homens que você viu na foto com Luiz. Eles querem a pulseira, porque ela guarda segredos que podem acabar com todos. Os segredos de nossas famílias. Carlos disparou. A urgência, mas palavras quase palpável. André se sentiu enjoado. Então, tudo aquilo que havia sido revelado até então, cada palavra forte, cada olhar assustado, tinha um peso ainda maior. E enquanto ele tentava processar isso, algo ainda mais horripilante ocorreu. A janela se quebrou com um estrondo, e uma mão armada agarrou a borda, puxando uma figura desacordada para dentro. Era Luiz. O olho dele estava roxo, como se tivesse lutado, mas o sorriso era de alguém que já sabia exatamente o que estava fazendo. Vocês estão todos em perigo, e o que eu tenho a dizer pode mudar tudo, ele disse, com a voz trêmula, mas confiante. Do que você está falando? André gritou, a frustração tomando conta. Da verdade que ninguém quer ouvir. A intensidade nas palavras dele fez a sala tremer novamente. Ele se levantou com dificuldade, mostrando os punhos cerrados. Eu sou o único que pode salvar vocês, mas isso dependerá de uma escolha que vocês deverão fazer. Ele continuou, seus olhos esquivanhos. E nesse momento, a luz da sala piscou outra vez, como um aviso. O coração de André disparou, enquanto ele sentia a pressão do destino colidir. E que ele sabia, o que eles estavam prestes a descobrir, e quem realmente era Luiz. Tudo começava a se entrelaçar numa teia de desespero. Um dos observadores do lado de fora pareceu se aproximar. Seus passos ressoavam ao fundo, aumentando a urgência daquele instante. Eles estão vindo por causa da pulseira, mas Luiz sabe mais do que todos nós. Ele sabe a verdade. Carlos gritou, sua voz carregada de raiva e frustração. Entretanto, qualquer palavra que Luiz dissesse agora ia ser questionada. A tensão estava ao máximo. Júlia olhou para André. Um misto de medo e determinação. Precisamos decidir agora. Temos que descobrir a verdade.
E à medida que a realidade se desenrolava, cada um deles começava a perceber que estavam prestes a se perder em um abismo de escolhas que nunca imaginaram fazer. E a única coisa que era certa naquele momento era que o que estava por vir poderia mudar tudo, e eles jamais seriam os mesmos novamente. O silêncio estava insuportável, a tensão enchia o ar, e todos os olhares se voltaram para Luís. O que ele ia dizer? A esperança de que ele pudesse ter a resposta para seus problemas estava se esvaindo. Mas antes que qualquer coisa pudesse sair da boca dele, a porta se abriu com um estrondo, e a sala foi invadida por um grupo de homens armados. "Parem! Fiquem onde estão!" gritou um deles, a voz ecoando com autoridade. Era como se a atmosfera tivesse mudado em um instante. André sentiu a adrenalina correr nas veias, olhos arregalados, corações acelerados. Tudo se transformou em um caos, quando os homens começaram a se mover, cercando o grupo. "Luís, o que está acontecendo?" André gritou, a voz misturando medo e raiva. "Eu não sei", respondeu Luís, sua expressão agora sombria. A figura à frente dos homens armados se destacou, e André rapidamente reconheceu a expressão feroz que pertencia a um velho inimigo. Era Victor, um rival implacável de seus tempos de glória. "Surpresa, André", disse ele com um sorriso que fazia o sangue de André ferver. "Você não pensou que poderia escapar para sempre, não é?" "Victor, o que você quer?" André perguntou tentando manter a calma. "Eu quero muito mais do que você pode imaginar. Eu quero a pulseira e o que ela representa." Victor respondeu, gesticulando para a pulseira no braço de Júlia. O ambiente ficou ainda mais tenso, e André se sentiu como um peão em um jogo de xadrez que estava prestes a perder tudo. Júlia se aproximou, o olhar decidido. "Você não pode levá-la. Ela pertence a mim e à minha família." A bravura dela era admirável, mas André sabia que a situação estava além do que eles podiam lidar. "Você não entende", Victor começou, mas suas palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Uma explosão sacudiu o edifício. As luzes se apagaram por um instante, e os homens armados começaram a entrar em pânico. O que estava acontecendo? Quando a luz piscou de volta, André percebeu algo que fez seu coração parar. Carlos, o irmão de Júlia, estava de pé em meio aos destroços. Com uma expressão sombria, ele apontou uma arma para Victor e gritou: "Afaste-se dele. Você não tem ideia do que está fazendo." "Carlos, não!" Júlia gritou, correndo na direção dele. Mas o espaço estava cheio de adrenalina e caos. Carlos respirava pesadamente, a arma em suas mãos trêmulas. "Eu preciso que você ouça, Júlia. A verdadeira razão pela qual eles estão atrás de nós não é a pulseira. É sobre o que estamos prestes a descobrir. E isso envolve nossa mãe." A revelação caiu como uma bomba. André se virou para Carlos. A confusão da expressão dele era clara. "O quê? Que a vossa mãe tem a ver com isso?" As palavras de Carlos como um eco angustiante. "Ela fez um pacto, um que envolvia nossas famílias e essa pulseira. Eles não querem ser a pulseira. Eles querem o controle de tudo que isso representa." A atmosfera estava sufocante. Cada palavra de Carlos levantava mais perguntas do que respostas. A tensão explodiu como fogos de artifício, uma mistura de emoções e revelações. A avó de Júlia se posicionou ali, tentando controlar a situação, mas tudo parecia fora de controle. "Vocês nem deveriam estar aqui. Isso é um jogo perigoso", disse ela, a voz carregada de preocupação. "E agora, Carlos?" Júlia perguntou, a dor e a raiva refletidas em seu olhar. Ela avançou, ignorando o perigo, enquanto os homens armados começavam a recuar, percebendo que havia uma fúria que não contavam. A força da verdade começou a parecer maior que a força das armas. Mas justo quando a tensão estava em seu ápice, uma nova explosão ressoou, desta vez mais potente. O chão se estremeceu e a estrutura do prédio começou a desmoronar. André agarrou o braço de Júlia, puxando-a cá mais perto. O que foi isso?" E em meio ao caos, a verdade começou a se desdobrar diante deles como uma cortina sendo puxada. As paredes ao redor tremeram,
e uma sombra se projetou através da fumaça. Um homem alto, vestido de preto, emergiu, e André sentiu seu coração parar. Chegou a hora de vocês conhecerem a verdadeira face do inimigo, disse ele, com uma voz que ecoou como um trovão, fazendo todos olharem com horror. Ele puxou a capuz para trás, revelando um rosto que André jamais esperaria. Era o seu pai, o homem que acreditava estar perdido para sempre, mas que agora aparecia no meio de toda essa confusão. Vocês estão em perigo, e eu sou o único que pode salvá-los. André sentiu seu mundo inteiro desabar. A reviravolta foi tão chocante que sua mente não conseguia processar. O que ele acabou de testemunhar mudaria tudo. E a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde isso iria? Ele estava prestes a descobrir que a verdade era muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar, e que as consequências seriam inimagináveis. O olhar de André, que antes estava perdido entre a confusão e a incredulidade, agora se fixou no pai. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sua voz tremia, um misto de raiva e dor. O chão parecia vibrarem sob seus pés enquanto a realidade começava a desmoronar. Pela última vez, ouçam-me! O pai de André gritou, a urgência em sua voz fazendo todos prenderem a respiração. A pulseira não é apenas uma herança. É um símbolo de um pacto feito anos atrás, um acordo entre nossas famílias. Os olhos de Júlia se alargaram de horror. Um pacto? O que isso significa? A voz dela tremeu, o medo permeando cada sílaba. O quebra-cabeça que parecia montado agora só trazia mais peças soltas. E tudo ficou mais confuso. Victor, que estava ao lado, intensificou a tensão. Acordos são quebrados e, no final, todos pagam o preço. Você não sabe o que está em jogo. A frieza dele era alarmante. Já havia traído André antes, e agora estava na lista de quem desligava a verdade como se trouxesse luz à escuridão. Carlos, ainda com a arma nas mãos, não sabia o que fazer. Sua voz estava cheia de indignação. E o que você fez, pai? O que fez com nossa mãe? O ar ficou pesado. A pergunta pesava como chumbo. As palavras ecoaram na sala, e os semblantes presentes se turbinaram por medos ancestrais. Nesse instante, o silêncio da sala foi cortado abruptamente por um grito. Não! Isso não pode ser verdade! Uma nova figura apareceu, a mãe de André, a expressão como de alguém que voltou do túmulo. Ela entrou atordoada, o rosto pálido, os olhos lacrimejantes. Eu não podia deixar que vocês soubessem. Eu protegi vocês! André sentiu o coração parar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Onde ela estava nos últimos anos? O tempo parecia ter dado um nó em sua vida. Eu tomei a decisão errada, pensando que poderia salvá-los. Fiz um pacto de silêncio. A voz dela quicou em emoções, cada palavra rasgando a atmosfera pesadona. E agora, as consequências estão se aproximando. A sala ficou em um estado de choque. A revelação fez os medos acentuarem ainda mais. André olhou para Júlia, que parecia se apoiar nele. O que está acontecendo? Você sabia disso? As palavras de André eram como flechas, mas não havia tempo para brigas. E então, enquanto a situação se intensificava, Luiz, que observava tudo de longe, levantou uma sobrancelha e disse: o que vocês não entendem é que a razão pela qual todos estamos aqui é por causa de algo muito mais sombrio. O legado da pulseira não é apenas poder, é uma maldição. As palavras dele pairaram no ar, cada sílaba um tiro em um alvo invisível. André não sabia como reagir. Emoções corriam como um rio revolto dentro dele. Mas antes que alguém pudesse falar, um trovão fez a sala tremer e a luz piscou novamente. O ambiente ficou escuro, e então ouviram um barulho, um estampido, e a porta se abriu violentamente. Uma figura obscura entrou, e o horror tomou conta de todos. Era uma mulher, uma destruidora. O que estava prestes a acontecer era algo que nem mesmo André poderia imaginar. Ele só conhecia uma verdade. Seu passado estava retornando para cobrá-lo.
E a pulseira agora era o centro de um labirinto cheio de segredos que todos tentavam esconder. O que vocês acham que estão fazendo? Não têm ideia do que estão mexendo. A mulher falou, a voz dela como lâminas afiadas, cortando o que restava de racionalidade. André sentiu um aperto no peito. Essa mulher ele reconhecia. Era a mulher cuja foto estava com Luiz. Quem é você? O que você quer? A dúvida atormentava a mente de todos ali. E ao se aproximar, ela revelou: eu sou a verdadeira guardiã do legado. Tudo o que você sabe sobre suas famílias é uma mentira. Cada palavra que saiu de sua boca era como um golpe que desmontava o que eles acreditavam ser verdade. André sentiu seu mundo rodar, a respiração profunda e apressada. O que mais estariam escondendo? O que mais poderia ser revelado que mudasse tudo o que eles conheciam? Uma verdade mais sombria, uma conspiração motivada pela ambição, estava prestes a emergir. Agora, nenhum deles sabia que as consequências dessa revelação iriam além dos limites da imaginação. Como o potencial de cada segredo à solta. A sala ficou em silêncio, o ar pesado como chumbo. Todos olhavam para a mulher que se dizia guardiã do legado. O olhar dela era cortante, atravessando cada um ali como uma faca afiada. Vocês acham que estão prontos para a verdade? A pulseira simboliza um pacto que une suas famílias. Um pacto que pode destruir tudo. André sentiu a avidez da confusão se misturar com o terror. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. Ele tocou a pulseira no braço de Júlia, a conexão visível entre eles. Mas agora parecia mais uma maldição. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com determinação. Se isso pode tirar nosso passado do caminho, que assim seja. Não vou deixar que isso nos consuma. As palavras ecoaram. Júlia estava pronta para enfrentar o que viesse, mas André sentiu um nó na garganta. A pulsação da sala parecia uma bateria de guerra. Isso não é apenas sobre vocês, a mulher insistiu, se aproximando. É sobre liberar um ciclo de dor que vem se repetindo. O amor que você sente, André, pode ser a chave para quebrar essa maldição. O ruído de passos pesados se aproximava, aumentando a tensão. O que você quer de nós? Carlos gritou, a arma ainda em mãos, mas agora sua confiança estava vacilante. As luzes começaram a piscar. Olhando ao redor, o pânico tomou conta. O submundo da verdade estava à vista, prestes a emergir. Se vocês não fizerem a escolha certa, tudo será destruído. A entrega da pulseira é vital. Então, uma explosão. O prédio começou a tremer. E no meio do caos, André percebeu. Eles não podiam permitir que o passado o segurasse mais. Um grito ecoou quando as luzes se apagaram. Vamos, precisamos sair daqui. André puxou Júlia para longe e todos começaram a correr, a adrenalina pulsando nas veias. O destino dos dois estava entrelaçado e a única coisa que importava era escapar daquela armadilha que virou sua vida de ponta cabeça. Durante a fuga, Luiz apareceu na frente deles. Se vocês precisam de alguém em quem confiar, sou eu. Eu sei o que deve ser feito. Ele parecia diferente, como se tivesse aprendido uma lição da qual todos poderiam se beneficiar. Você sempre traiu. André interrompeu com raiva, mas ali, neste momento, não havia espaço para ressentimentos. A sobrevivência era tudo. O que mais não sabiam? Pode ser, mas agora todos precisamos juntos. Luiz insistiu. O mais importante é o que está à frente. A casa vai cair se continuarmos assim. Desesperados, eles saíram e encontraram uma saída. A rua estava em caos, sirenes soando ao fundo, a fumaça do prédio derretendo as esperanças. Mas então o olhar de Júlia alcançou o de André. Nós precisamos tentar a última vez. Precisamos quebrar esse ciclo, ela sussurrou. A escolha agora estava nas mãos deles. Era um caminho de incertezas, e apenas juntos poderiam descobrir a verdade, aquilo que estava escondido por muitos anos. A pulseira pulsava em seu pulso como se tivesse vida própria, como se realmente fosse uma chave para o futuro.
Enquanto corriam, a esperança renascia. A conexão deles era agora mais forte do que qualquer segredo, mais convincente que qualquer pacto. E assim, no limite entre o desespero e a esperança, eles decidiram enfrentar o desconhecido, prontos para lutar pelas suas vidas e pela verdade que não poderiam mais ignorar. O caminho à frente estava incerto, mas André olhou para Júlia e sentiu que juntos poderiam mudar tudo. Com a pulseira iluminando seu destino, eles não carregavam apenas o peso de um legado, mas também a chance de um recomeço. E enquanto a noite caía e o futuro parecia um grande mistério, a única certeza que restava era que a história deles ainda estava longe de terminar. Antes de ir embora, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa trama emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.